Como é bom estar aqui com vocês para compartilhar mais um tempo de equipar para a sua vida. Queridos, nós na última sessão falamos como devemos caminhar nos dons, porque dom sem graça vira uma desgraça. Você sabe que muitas pessoas acabam arruinando o seu ministério por causa de operar tanto tempo sem graça. Viram pessoas automáticas, robôs, pessoas que fazem e dizem e contam coisas engraçadas, mas estão operando sem graça. Observe esse texto, que é um texto que usamos para várias situações que estão relacionadas quando estamos ministrando a outras também. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deixa eu te ministrar uma palavra hoje. Quando os dons estão fluindo em nós, devemos ter muito cuidado com o nosso coração. O nosso coração, como diz o profeta, é uma das coisas mais enganosas. Nós nos enganamos facilmente. Você sabe que quando estamos fluindo em um dom, que ele é um dom mais carismático, de operação de milagres, de profecia, de palavra do conhecimento, há uma tentação violenta que vem sobre nós, através dos elogios, através dos ajuntamentos e até aqueles ambientes de cultos onde eles ficam bastante calorosos. Se nós não cuidarmos do nosso coração, nós poderemos sair rapidinho de anjo para demônio. Deixa eu te falar uma coisa interessante que aprendi com o Dr. Myles Munroe. Perguntaram para ele qual é ou como uma pessoa se torna uma pessoa como um demônio. E ele disse assim: Lúcifer era um anjo ou um querubim. Simplesmente, um demônio é um anjo que foi caído, que ele saiu da rota, que ele saiu dos propósitos, que ele saiu do caminho, que o orgulho entrou no coração dele. Que palavra, hein? Nós podemos facilmente sair de anjo para demônios, perdendo a rota, perdendo o propósito. Satanás perdeu o seu propósito. Ele era um querubim que ministrava com graça diante de Deus. Ele era um adorador. Quando a descrição do profeta Ezequiel descreve ele, é extraordinário. Ele estava diante de Deus. Ele era um adorador. E algo entrou no coração dele. Algo entrou e ele, de repente, começou a se comparar com Deus. Infelizmente, parece uma coisa muito forte. Mas há muitas pessoas que começam a operar nos dons, nas variedades dos dons, e começam a achar que são semideuses. E por isso nós vemos tantas competições nas igrejas locais. Pessoas que ficam soberbas. Em vez delas tratarem com humildade aqueles que estão vindo, eles se gloriam naquilo que receberam de graça. Muitas pessoas estão machucadas dentro da igreja por pessoas que não tiveram sabedoria de lidar com os seus dons. E eu posso dizer a você, pastor, que talvez esteja me assistindo, eu reconheço isso no meu ministério. Falei na sessão anterior que muitas vezes eu acabei ferindo pessoas e comecei a perceber isso na minha vida. E muitas vezes eu observo isso, pastores com dons maravilhosos, com talentos maravilhosos, mas acabam ferindo algumas pessoas
por falta de muita habilidade e porque às vezes o seu coração não está totalmente alinhado com a vontade de Deus e andando em humildade. Guarde o seu coração para operar nos dons de forma que você emita coisas saudáveis, para que você flua em coisas saudáveis. Os dons estão ali, mas vai fluir do teu coração. Por isso, nessa palavra que temos em Provérbios, é a fonte da onde brota. A boca fala do que o coração está cheio. Então, de um lado você tem os dons e de outro lado você tem por onde os dons fluem. E por onde eles fluem? Eles fluem pelo coração. Se esse coração ele está meio adoecido, esses dons vão fluir de forma um pouco desvirtuadas. E às vezes o propósito não será cumprido. Às vezes as pessoas não têm paciência com aqueles que erram, com aqueles que caem. Por quê? Não estão cuidando do seu coração. Liderar é uma tarefa de nós cuidarmos do coração para que ele não adoeça. Então observe isso, dons fluindo através de gente doente. Olha a ruína que isso pode causar, a destruição que isso pode causar. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz que 1/3 desceram com Satanás porque ele foi contaminando. Então um anjo para ir rapidinho se transformar em demônio é sair da rota, é sair do propósito. Mas por quê? Porque o coração muda. Deus não está à procura dos nossos talentos tão especiais, mas Ele busca o nosso coração para derramar. Mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa ela começa com um coração bom. Ela começa a fluir nos dons com um coração de paz, com um coração saudável, mas ao longo da sua caminhada ele começa a se ensoberbecer. Muitas vezes eu tenho conversado com alguns seminaristas, algumas pessoas que às vezes até vão ao Instituto Teológico. Ele é uma pessoa de um jeito, quando entra lá, vira de outro jeito, se torna uma outra pessoa, o orgulho entra no seu coração, uma soberba às vezes até começa a incomodar o seu pastor na igreja local, porque ele acha que já sabe tudo, que entende tudo, que a teologia ensinou para ele muitas coisas, e aquilo entra no seu coração e ele começa, em vez de servir, ele começa a analisar, ele começa a ponderar, ele começa a criticar. Por quê? A fonte do seu coração se tornou uma fonte rota. E eu quero te falar uma coisa, não deixe o teu coração se transformar numa cisterna rota. Você sabe o que é cisterna rota? É aquela água parada. Que o seu coração seja como Jeremias nos ensina, sejam as águas correntes que vêm de Deus. Constantemente nós temos que estar pedindo, Senhor, limpa o meu coração. Se há algum orgulho, alguma vaidade, alguma coisa que eu feri, me perdoa. Nós às vezes erramos, mas quando a intenção não é essa, quando a motivação não é essa, Deus vai trabalhar em você e o teu coração vai fluir nesses dons, com aquilo que falamos na última sessão. Se você não pôde assistir, assista sobre operar nos dons com graça. Mas o segredo está no coração. Mantenha o seu coração, dali procedem essas fontes da humildade, da simplicidade, de olhar o nosso próximo como alguém que precisa do nosso amor, do nosso carinho. Porque Jesus era tão diferente, porque Ele operava nos dons com um coração simples. Mateus capítulo 11, versículo 28, quando Ele está convidando todos os cansados e oprimidos a virem até Ele, Ele diz uma frase que é uma das minhas orações: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí está um segredo: mansidão, humildade, para poder operar nos dons com sabedoria, para que esses dons não venham se tornar uma pedra de tropeço na tua vida, mas sirvam para edificar o corpo de Cristo. Eu tenho observado também aquelas pessoas, quando a gente é pastor, por exemplo, há muito tempo numa igreja, a gente tem esse privilégio de notar aquelas pessoas que permaneceram
operando e cresceram nos dons, e aqueles que sem sabedoria acabaram se perdendo e perderam seu lugar, perderam a sua caminhada. E outros que cresceram e se desenvolveram. Por quê? Porque os seus corações se manteram humildes, mansos, sempre com o desejo de servir. Que Deus possa despertar em você. Permaneça anjo, servindo ao Senhor com a tua alegria. É uma metáfora para que a gente mantenha um coração simples e puro. Vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor. Pai, nos ajuda a manter um coração simples, humilde, manso, para que os dons não venham gerar soberba, não venham gerar em nós, meu Deus, pessoas orgulhosas, que nós possamos servir com humildade, simplicidade a todos aqueles, meu Deus, que estão ao nosso redor. Sejamos pastores, sejamos líderes. Nós oramos no precioso e bondoso nome de Jesus. Amém e amém. Mantenha-se na presença. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se inscreva conosco em nosso canal, dá aí o seu like, compartilhe e não esqueça aí de tocar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal. Deus te abençoe.